nós vamos ver aqui. Vamos pegar uma parte da parte de segurança, na verdade, que trata da computação forense. Eu chamei de análise forense porque a gente vai se focar muito na questão da análise mesmo, tá? Na etapa de análise de evidências, que é a parte mais prática, mais aplicada. E a parte talvez mais interessante, né? Que é o uso das ferramentas. E nós não vamos usar uma das etapas ali, que é a parte de coletas. Mas vou falar sobre ela para vocês aqui. E até disponibilizei ferramentas também ali, uma ferramenta legal para vocês poderem fazer essa etapa. Tá? O que é a coleta, basicamente? Né? Tu recuperares, por exemplo, uma imagem de um HD, certo? A imagem de um pendrive, a imagem, sei lá, de um DVR, okay? De um celular, tá bem? Porque isso aí nos tomaria muito tempo, na verdade. Vai complicar bastante, porque a gente não está no laboratório também, né? Então vai ter essa questão aí. Bom, então vamos dar uma passada nesse cara aqui. O que a gente vai ver? Né? Primeiro uma questão de conceito, né? O que é essa computação forense? O que é? Né? Da onde surgiu isso aí? Um pouco do histórico, e é legal a gente ver isso, né? Para ver a necessidade que se tem hoje. As etapas. Então, quais são as etapas que envolvem uma perícia, certo? No caso, uma perícia digital. Os tipos de evidências. Então, que tipo de evidência? Pensando na questão sempre digital, né? A gente não está fazendo aqui CSI e vamos fazer análise de cadáver. Não é isso aí, tá? Mas o princípio é o mesmo. O conceito de perícia, ele, na verdade, ele foi adaptado, né, para as questões digitais. Cadeia de custódia, que é algo interessante, né? Que é como são manipulados ou como são processados, documentadas as evidências. Então, aquilo que eu tinha começado, né, com vocês aí no início, sobre os logs. Cara, não adianta eu ter um IP. Eu tenho que ter informações de como eu coletei esse IP. E quando eu fiz isso. Certo? E com qual objetivo? E se eu consigo mostrar como eu fiz depois. Mas alguém alterou isso aí, teve alteração. Então, tudo isso aí é uma cadeia de custódia. Então, na verdade, cadeia de custódia tem esse sentido. Após a coleta das informações, no caso as evidências, como elas foram manipuladas. Certo? Em casos, dependendo, né, do tipo de perícia, quem até olhou pode ser afetado, né, num caso jurídico aí. O processo de coleta. Então, como é que se coleta essas informações? Né? Como é que se faz a coleta de evidências aí? Tem ferramentas para isso? Tudo tem ferramentas aqui, né? Depois, a parte de análise. Então, dentro dessas etapas aqui, essa aqui são duas bem envolvidas em ferramentas. E aí, depois, em seguida, vou comentar um pouco sobre isso. Sobre algumas ferramentas. Nós vamos usar na prática depois essas ferramentas aí para fazer uma simulação de uma perícia, certo? A gente vai fazer exatamente o que fizeram, por exemplo, o que fazem, por exemplo, a Polícia Federal na Lava Jato, o que faz por exemplo, um perito num caso onde se envolve, por exemplo, evidências digitais, certo? Claro que, obviamente, simplificado para podermos fazer no tempo que a gente tem. Depois, alguns exemplos de casos aí que envolveram, né, computação forense. Peguei alguns interessantes aí. Depois, no final desses slides, tem outros, eu não traduzi, certo? Eu deixei eles em inglês mesmo. Depois a gente pode comentar. Mas não fiz a tradução desses caras aí, certo? Eles estão mais como um anexo, tá? Então, em relação a conceito. Alguns conceitos, tá? Esse caso aqui. O que é computação forense, então? Aplicação de métodos científicos para elaboração de respostas para problemas legais. Então, muita coisa envolve aqui a parte legal, a parte jurídica. Não que seja obrigatório, certo? Não que seja obrigatório. A gente pode fazer uso dessas ferramentas e não envolver nada jurídico. Podemos fazer de forma administrativa, né? Sem problema. Não tem muita diferença. Depois, no caso do CERT americano,
Definimos como uma disciplina que combina elementos legais e ciência da computação, para coletar e analisar sistemas computacionais, redes, comunicação sem fios e dispositivos de armazenamento com o objetivo de apresentar evidências em uma corte de justiça. Por que sempre batem na questão corte de justiça? Porque a forma e a forma de documentação, de exposição dessas evidências, ela tem que cumprir protocolos, senão eles são invalidados. No mundo administrativo, não é tão rígido isso, certo? Mas já que a gente está pensando, que a gente está coletando as informações, vamos pensar. Vocês foram contratados numa empresa que tem um funcionário que fez um desvio sei lá, de verbas a partir de um sistema. Vamos pensar que esse cara vai para a justiça depois. E a forma como vocês coletaram e as ferramentas que vocês usaram, elas são importantes porque elas podem ser invalidadas por uma defesa desse cara. Facilmente. Entenderam essa lógica aqui? Por que os caras estão batendo a questão de corte de justiça, sistemas legais? Muito bem. Um outro aqui que eu achei interessante, ó, aplicação de ciência da computação e procedimentos investigativos para um propósito legal que envolve análise de evidências digitais após a busca, cadeia de custódia, validação por meio de ferramentas, comprovação da metodologia abordada, relatório e apresentação. Então esse cara já está abordando a questão das etapas, né? Que são basicamente essas aqui, ó. Essas aqui são as etapas de um laudo, por exemplo. Então essas informações aqui, elas vão ser documentadas. E veja que uma coisa importante, né? Comprovação da metodologia. Então vocês como peritos, vocês têm que usar uma ferramenta que tenha também reconhecimento universal. Ah, eu criei um script aqui e coletei isso. Cara, teu script, tu tem que validar, tu tem que mostrar que ele funciona. Tem que comprovar isso. Tem que pedir para um terceiro validar isso aí. Senão eu vou dizer o seguinte, cara, tu inventou isso aí, tu deu um print aí. Tu pegou um Python desse print e botasse IP aí. Que até poderia fazer mesmo, né? Então veja como isso aí começa a se tornar complicado, né? Ah, eu fiz aqui um script e coletei as informações. Então existem ferramentas que são homologadas. Certo? Ferramentas que são, tipo, padrão nessa área. Vamos lá. Depois tem esse conceito desse cara aqui, Eleutério. Esse cara é um cara da Polícia Federal, é um perito da Polícia Federal, certo? Um cara famoso aí. Então o que ele coloca? Computação forense tem como objetivo principal determinar a dinâmica, a materialidade e a autoria de ilícitos ligados à área da informática, tendo como questão principal a identificação e o processamento de evidências digitais em provas materiais de crime, por meio de métodos técnicos científicos, conferindo validade probatória em juízo. Então veja que todos eles batem basicamente na mesma coisa. Ó. O que pega é aqui, ó. Porque tu tem que comprovar e tu vai ter um cara que vai argumentar que isso não é válido. Então, tens que ter formas de reproduzir isso, né? Mostrar que, de forma comprovada, que aquilo ali realmente aconteceu. E nem sempre tu vai fazer uma reconstituição do crime, né? Como hoje acontece no mundo real, né? Vamos simular. Muitas vezes não dá para fazer isso na parte digital, né? Muito bem. Então um pouco do histórico aqui. Defini algumas fases, tá? Basei num artigo sobre isso, bem legal, mostrando a parte histórica. Então, antes de 85, cara, antes de 85 não tinha rede local, tinha mainframes, computadores, né, centralizados, a segurança dos computadores realizada por meio de auditorias, com auxílio dos próprios administradores, não tinha uma equipe, certo? Crimes cometidos por computadores, na verdade,
o computador era apenas um facilitador. Então os caras faziam desfalques em sistemas, por exemplo, né? Tu alterar um código, porque tu não tinha acesso, vamos pensar, não tinha acesso público nesses computadores. Rede aqui era limitada a meia dúzia de acessos, né? Poucas pessoas com acesso. Mas vejam que já aparece em 76 um livro. Eu não consegui achar esse livro aqui, infelizmente, certo? Ninguém escaneou esse cara ainda aí. Em 76, Crime Computer. Né? Esse cara aqui é um pioneiro também na parte de segurança, de análise forense, de computação forense. Bom, vamos dar um salto aqui então para 85, 95. Primeiras redes locais, então já começa a ter um público maior de acesso aos computadores. O foco ainda da análise forense aqui, recuperação de dados em computadores isolados. Já tinham redes locais, mas isso era uma coisa universal. Não havia padrões nem ferramentas para realizar perícia, então aqui tudo na base do script, no entendimento de programação. Então o perito aqui era um cara que era perito numa coisa só. Não, eu sou perito em programação em COBOL. Então o cara tem que entender de código COBOL. Eu só conheço, sei lá, computadores que são da arquitetura x86, outros só da arquitetura RISC, outros só de fabricantes, né? Então, ainda bem incipiente aqui. E veja que em 95 já começaram a aparecer os primeiros crimes pela internet. Em 88 já tem, né, o Morris Worm, um ataque conhecidíssimo aí, mas já aparece a internet aqui iniciando a parte comercial. De 95 a 2005. Então, começa a se tornar importante aqui. Começam a aparecer agências governamentais, organizações profissionais. Por quê? Começou a aumentar muito a incidência de crimes usando computadores. Para piorar, questões de uso de smartphones, redes sociais. Então imagine a quantidade de processos de calúnia, difamação, que aumentou isso com o uso de redes sociais. Esse é um dos crimes mais praticados em relação a pegar a parte de informática em geral. Hoje em dia, calúnia e difamação. Por WhatsApp, Telegram, redes sociais em geral. Tá? Imagina a quantidade de processos que os caras não recebem hoje em dia. Tem que comprovar, né? Tem que comprovar. O cara vai ali no Facebook, escreve uma barbaridade e apaga. Tu deu um print da tela. Tu vai num tribunal, o cara vai dizer o seguinte: esse print aí, tu editou esse negócio aí. Eu sou advogado de defesa, na hora eu vou dizer: tá louco, tu desenhou isso aí no Photoshop. Meu cliente nunca escreveria uma coisa dessa. Mas tem como fazer. Tu podes ir num cartório, num tabelionato, registrar uma ata notarial, o tabelião tem fé pública, o cara vai olhar, vai fazer print lá do Facebook do cara, vai fazer um documento escrevendo, ó, o cara escreveu não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai ser lavrado lá e sei como é que se chama o nome do negócio. Isso tem validade jurídica. Entendeu essa lógica aqui, cara? Isso que eu estou tentando dizer para vocês. Não é só o fato de capturar essas coisas. Tem que alguém validar isso. Para log, não, né? Para log não tem como tu fazer. Uma ata notarial de log, não sei se dá para fazer isso, certo? Pelo que eu li aí, acredito que não. Tem vários casos, entende? Assim, ó, vou ir na Polícia Civil reclamar que um cara tá me xingando no Facebook. Não é na polícia que tem que ir primeiro. Até a polícia vai ir no tabelionato, entendeu? Ela vai lá para fazer isso. Então o que tu podes fazer? Tu mesmo podes ir num tabelionato, fazer a ata notarial e ir na polícia com essa ata. Isso é uma prova. Então veja que os tabelionatos se adequaram a fazer isso. Um log é mais complicado, né? Como é que tu vai fazer isso aí, teoricamente? Tu pode forjar esse log também, né? Se for uma investigação criminal,
criminal. Tem que ser aberto um inquérito, vai haver a perícia da polícia, então vai ter peritos que são peritos com fé pública, e aí a coisa muda de figura. Certo? Essa é a questão jurídica. Tá? Mas bom, vamos lá. Então surgem ferramentas, começa a ter ferramentas mais genéricas, mais amigáveis, vamos pensar assim, já com funcionalidades automatizadas, depois a gente vai falar sobre elas. Então não é mais aquele script gambiarra lá, já são ferramentas que já têm, digamos, um reconhecimento da comunidade, inclusive reconhecimento da comunidade jurídica. Então são reconhecidos como ferramentas homologadas. Pegando aí de 2005 a 2010, leis específicas para computação forense, cursos de formação específicos, amplo reconhecimento da área como fundamental, cara, né? Para a segurança da informação e para a justiça. Então não existe mais essa questão de foi um crime feito via computadores ou rede. Não, isso aí não tem validade jurídica. Claro que sim. Claro que tem. Tem lei para encaixar todo mundo nessa aí. Tá? Bom, de 2010 até agora. Óbvio, isso aqui não vai parar, certo? Aumento significativo. Isso aqui acaba onde? Esses crimes aqui, eles acabam na justiça. Eles vêm para cá. E a justiça se resguardou com uma série de procedimentos, de leis, orientações, para poder realmente enquadrar esses crimes aí em crimes que existem no Código Penal. Junto a isso, tem esse baita problema aqui, que é um problema realmente sério. Então, para coletar essas evidências, tem vários problemas. O que era lá no início da história? Tinha um computador só isolado da rede. Agora está na nuvem, lá na China. Eu preciso desse log, Andrew. Está lá na China. E esse log, quem me fornece, é o serviço de nuvem. E os caras estão na China e não vão mandar. E acabou. E tu sabe, se tu pegasse esse log aí, tu conseguiria fazer uma conexão com um crime realizado. E já era. Perdeu. E as pessoas que cometem esses crimes sabem muito bem como funciona esse esquema. Da mesma forma que o uso de criptografia, o uso de ransomware, malware em geral, o anonimato e, pior, o grande volume de dados, cara. Isso é um outro baita problema. Depois a gente vai falar isso mais no final aí. Então esses são os desafios, né? Dessa evolução histórica aí. Das coisas mais simples que se resolvia analisando um computador isolado da rede, até hoje que tu não sabe nem onde está esse computador. Certo? Não sabe nem quem é o usuário. Né? Esse anonimato aqui é complexo. Olha o caso do Thor lá, como é que tu vai rastrear esse cara? Vocês fizeram isso. Bem complexo, tá? Muito bem. Então as etapas que são usadas para fazer a perícia, vamos pensar, basicamente, e elas são meio genéricas, né? Mas vamos fazer aqui a relação com a parte digital. Então tem uma parte coleta, mas antes disso, vamos pensar, antes de acontecer isso aqui, uma parte anterior, tu tem que ter um motivo, né? Qual é o motivo de fazer isso? Cara, aconteceu um crime, isso é um inquérito, certo? Isso aí é uma solicitação da justiça, o que é isso? Porque tu tem que saber o que tu tá buscando na realidade, né? O que é isso aqui? Tu tá buscando alguma coisa. Não é se eu vou fazer uma coleta genérica de tudo. Não, não. Tu tá buscando alguma coisa. Tu tá buscando um log em busca de um endereço IP? De quem acessou um site? Tu tá buscando
um vídeo de determinado dia, um log de uma semana determinada. Senão, cara, tem que ter algo dessa forma. Tranquilo? Então, o que envolve a parte da coleta aqui? Pô, isolar a área, coletar as evidências, garantir integridade. Então, isso aqui tem ferramentas para fazer tudo isso. A identificação. No caso de equipamentos, ó, embalar as evidências, etiquetar, cadeia de custódia. Então tem toda uma documentação, é tipo um inventário. Então vamos pegar um caso bem prático. Os caras vão. Acontece toda hora, né? Você já deve ter visto certamente aí. Empresa tal né, está sendo investigada por falcatruas qualquer. Tem pouco isso no Brasil, né? Tem pouco. Aí tu vai ver a notícia, tem um cara saindo com um computador lá numa lona, né? Numa sacola, botando numa caminhonete ali, da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Todos já viram isso, né? Nunca ninguém viu isso? Você não mora no Brasil, então. Ou não vê televisão. Nunca viu? É só olhar. Jornal Nacional. Eu não vi Jornal Nacional há muito tempo, certo? Mas isso é comum. Empresa tal, desvio de, sei lá eu, desvio de respiradores do Covid. Empresa de informática, não sei o quê. Os caras vão entrar lá, o que eles vão fazer? O cara não vai ligar o computador lá para ver se vai achar alguma coisa lá, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá coletar. Primeiro, eles recolhem o computador, fazem uma imagem do HD. Isso é o procedimento padrão. Dessa coleta aí, então, basicamente, eles vão fazer um clone do disco, vão garantir integridade, ou seja, eles vão verificar com um checksum, um MD5, um SH1, vão fazer um hash desse disco, vão identificar o que é aquilo ali, é o disco da máquina tal, o número de patrimônio não sei o quê. No recolhimento, eles têm que fazer, então, a parte da embalagem desse computador. Imagina, bota o computador na caminhonete, sai batendo daqui até a delegacia, até onde vai ser a perícia, chega lá, já era. E era a chance dos caras incriminar eles ou inocentá-los. Ok? Então, depois de ter essa imagem do disco, tu vem para o exame. O que tu vai fazer aqui? Nesse exame, tu vai extrair informações relevantes para o motivo pelo qual estás fazendo isso. Então imagine um HD, cara, de um Windows, disco de 2 TB. Tia, tu tem tudo quanto é porcaria. O que tu tá buscando? Cara, vamos botar um exemplo aqui. Eu tô buscando uma planilha. Uma planilha. Por quê? Porque isso aqui foi solicitado por um juiz para busca de uma planilha que consta pagamentos para fornecedores de forma, sei lá eu, falcatrua braba, tá? O que eu vou buscar aqui? Eu vou filtrar aqui por planilhas. Não, óbvio. Aí se eu tenho mais informações, olha, essas falcatruas aconteceram de 2018 a 2020. Bom, então eu vou fazer um filtro mais fino. Vou documentar aqui como é que eu estou fazendo isso. Cara, eu meti uma busca do Windows aqui, tô pegando essas coisas. Só que assim, ó, tu não pode alterar mais esse HD, olha só. Esse HD que tu isolar a área aqui, e depois tu tem a parte de cadeia de custódia, tu não pode alterar o HD. Tu vai fazer uma imagem dele, deixar ele só leitura, só leitura, read only. Vai usar uma ferramenta automatizada ou script, ou sei lá eu, para extrair essas planilhas aqui.
Na medida que tu alterar esse HD, tu já quebrou a cadeia de custódia, provavelmente não vai valer nada o que tu coletar aí. Mesmo que aparecer uma planilha, entende? Mesmo que aparecer ali, tchê, nós somos bandidos. Isso vai ser desqualificado num tribunal. É incrível, mas é assim. Então tem que ser um protocolo rígido de como fazer isso. Isso vale para qualquer coisa, falando um HD aqui, mas imagine um celular, certo? O cara não vai pegar o celular, vai ficar ligando o celular e mexendo nos contatos, o cara vai extrair uma imagem de todo o armazenamento desse celular, vai colocar numa ferramenta e fazer análise offline. Exatamente o que eu estou dizendo aqui. Dizem, não, é assim. E vocês vão fazer exatamente isso. Certo? A prática é isso aí. A única coisa que vocês vão fazer na prática é essa coleta aqui, ó. Vocês vão começar aqui. Tranquilo? E aí tem ferramentas e vão usar a ferramenta da Polícia Federal também. Tá? Só não vão receber o salário da Polícia Federal. Essa é a parte ruim. Seria uma boa, certo? Mas essa aí fica para a próxima. Bom, depois da questão da análise, tá? Depois da questão da análise, o que tem aqui? Identificar pessoas, locais, eventos. Então aqui já começa a entrar uma outra etapa. Correlacionar, reconstruir a cena, documentar. Então assim, todos os processos têm documentação, né? Óbvio, isso aqui vai ser o final depois. Mas aqui é o seguinte, essas planilhas, vai aparecer aqui um codinome. Sei lá, Zé. O que tu vai começar a ligar? Pô, numa planilha apareceu Zé, recebeu 1.000. Depois, esse mesmo Zé aqui, apareceu noutra planilha, 1.200. Aí tu vai buscar o seguinte, eu vou buscar um e-mail que apareceu nesse HD aqui. Vou procurar por esse Zé. Aí aparece um cara lá, sei lá, José alguma coisa. Será que esse Zé é esse mesmo Zé? E você correlacionar essas pessoas. Aí tu vai ter que olhar o conteúdo do e-mail do cara. O cara dizendo assim, ó, obrigado, hein, pelo docinho. Pô, docinho, cara, docinho. Parece docinho em outro lugar. Ah, apareceu docinho por um cara chamado, sei lá, Bé. Esse cara também tem um docinho aqui. Será que o docinho é a propina aqui? Essa é a relação que os caras fazem. Aqui tô fazendo um caso simplificado, mas imagine, cara, 50 tera de dados para tu analisar dessa forma. À mão. Não tem como. Possível. Mesmo com ferramenta, já é um negócio gigante. Ok aqui sobre essas etapas de coleta, exame e análise? Basicamente as coisas vão se concentrar mais na parte de análise. Essa é a parte mais rica, vamos pensar assim. A mais interessante para nós aqui. Por último, a documentação final é um laudo. E aí tem uma série de orientações para fazer um laudo. Então, normalmente, tu vai ter, nesse laudo, um resumo executivo, por exemplo, para um juiz que solicitou lá no início essas informações. Então, digamos, um juiz não é um cara técnico em TI, mas ele tem que entender que o que foi solicitado, a pergunta que foi feita, se teve o resultado e qual o resultado foi. É basicamente isso. Então o cara perguntou, existem planilhas que comprovem, ou existem planilhas, podia ser nem comprovem, existem planilhas que envolvam o nome de José alguma coisa e Benedito alguma coisa, com pagamentos, etc. Qual é a tua resposta? Baseado nas coletas, exame e análise realizadas com a ferramenta XYZ, foram encontradas essas planilhas com conteúdo assim, assim, assim. Tu não vai fazer o teu juízo, entendeu? Tem um juiz para isso. Tu não vai tirar conclusão nenhuma. O cara é culpado. Não vai falar isso. Tu vai anexar as evidências, isso aqui. O cara que faça o que quiser. Esse é o papel do perito.
Esse é o papel da perícia, certo? Num caso que não envolva a parte legal. Cara, eu vou analisar os logs lá da empresa para ver se um cara fez acesso indevido. Nós vamos demitir o cara? Nós da TI vamos demitir ele? Nós vamos dizer que o cara é bandido? Nós vamos responder a pergunta. Esse usuário acessou num horário que não deveria e fez tal e tal coisa? Tu vai responder, ó, esse aqui é o relatório das atividades do fulano nesse dia como solicitado. Certo? Esse é o nosso papel, como perito também. Entendido a questão das etapas aqui, pessoal? Tem várias, vejo, tem várias classificações, tem várias formas de divisão dessas etapas, mas aqui são as mais simples, talvez, certo? Das que eu tive acesso aqui. Algumas têm 5 etapas, outras têm mais etapas, certo? Mas tá bem. Para laudo? Sim. Depois tem um link aí que vocês podem dar uma olhada. Tem um artigo falando sobre o laudo, bem legal aí, em português, tá? Agora já vamos ver. Bom, então os tipos de evidências, tá? Dois tipos básicos aqui. O primeiro deles, criado pelo usuário. Então, qualquer dado criado pelo usuário, usando dispositivos digitais. Cara, pode ser uma foto, pode ser um texto do Word, pode ser uma planilha. E dados criados por dispositivos e redes. Então, normalmente aqui, vão ser gerados automaticamente. Então, pode ser log, pode ser um documento, eventualmente, pode ser. Pode ser um snapshot de uma VM. Essas são as diferenciações aqui desses dois tipos básicos. Tranquilo aqui? Depois vamos ver alguns exemplos. Tá? Do que seriam dados criados por usuários e dados criados por dispositivos e redes. Aqui o mais óbvio é log. Certo? Esse é o mais óbvio aí. Então, os dados criados por usuário. Passando alguns aqui. Documentos texto, chat, planilhas, arquivos de áudio e vídeo, imagem e foto, gravação de webcam, agenda, calendário, arquivos em geral, backups, dados de autenticação, logins, avatars também, né? Isso que é legal. Mensagens em anexo de e-mail, página web, contas web, né, de redes sociais, armazenamento em nuvem. Qualquer dado, na real, que o usuário teve a interação para criar. No caso aqui, isso aqui é fundamental. Ó. O que são metadados? Metadados são informações geradas normalmente de forma automatizada que identificam, por exemplo, informações sobre a origem, quem criou um arquivo, no caso de um vídeo, de uma foto, a localização, da onde foi gerado aquilo, um celular faz isso automático. Localização, por exemplo, né, usando GPS, a data e o horário original de quando foi tirada uma foto, quando foi criado um arquivo. Então isso aqui é um negócio essencial, tá? Isso aqui é essencial, a questão do metadado. Dúvidas sobre metadado, metadata? Se vocês olharem a propriedade de um arquivo do Word, aí vocês vão ver o que é metadata. As propriedades de um arquivo, vocês vão ver. Então são as propriedades ali. No Windows aparece isso também, no Linux também tem. Mas em celular isso aí chama atenção. Imagina, vocês têm a localização ativada no celular. Você tira uma foto, tá o dia, a hora, se você usar o flash, qual é o equipamento que tirou aquela foto, a localização exata de vocês para o GPS naquela foto. Então isso aí é um prato cheio para tu fazer correlação. Relacionar aquela foto com a pessoa, com o horário, com o local. Ok? Vamos lá.
Então, tipos de evidências aqui que são dados criados por dispositivos. Então, como eu falei, mais óbvio aqui, logs, né, sistemas operacionais, arquivos de configuração também, dados de navegadores, então, pô, campeão do mundo aqui, histórico, cookies, downloads, história de troca de mensagens, muito comum hoje usar, né, essas versões desses caras aqui, ó, de desktop. Então tem ferramentas só para pegar isso, né? Só para pegar de desktop, WhatsApp, Telegram. História de rastreamento de GPS. Associação de endereço de rede com atividade do usuário. Já fizemos isso lá naquela primeira etapa, né? Da prática 1. Histórico de atividades de uso de aplicações do sistema operacional. Nós vamos fazer isso aqui na nossa prática. Vamos usar algumas ferramentas que fazem isso. Pontos de restauração, né? Snapshots de VM. Então esses caras aqui são teoricamente gerados automático, tá? Vamos lá. Ainda continua aqui alguns outros, né? Arquivos temporários, bem importante, né? Bem importante aqui. O cara apagou o arquivo original e ficou a versão temporária dele ali salva, né? Coisa como editor de texto faz bastante, né? Informação de cabeçalho de mensagem de e-mail, registros no Windows, arquivo de sistema, arquivo de spool de impressão. Quer dizer, o cara mandou imprimir e ficou o trabalho lá na fila. Isso aqui pode ser importante. Partições escondidas ou uso de espaços não convencionais no disco. Isso aqui é interessante. Isso aqui é o seguinte: um bloco de disco tem 4K, por exemplo. Então, qual é o máximo, desculpe, qual é o tamanho mínimo que tu consegue usar desse bloco? 4K. Se tu escrever 1 byte aqui, ó, 1 byte, ele vai ocupar 4K. Esse slack space é tu poder usar pedaço desse bloco aqui, ó, usar ele dentro aqui. Os caras usam isso para esconder dados. Tem ferramentas que fazem isso. Então tu tem um tamanho mínimo quando tu formata um disco. No caso aqui, eu estou dando um exemplo, 4K. Usar uma parte dele, tu teria ele todo ocupado. Esse slack space usa esse espaço aqui que estaria sem uso. Imagina a dificuldade de encontrar informações quando tu faz uso disso aqui. O próprio Windows tem ferramenta que faz isso. Tá? Arquivo de swapping e de hibernação do sistema. Também pode ser fonte de coleta de evidências. Arquivo de dump de memória. Gravações de vídeo por câmera de vigilância. Também, demais, né? Com certeza, que é o mais óbvio. Muito bem. A origem das coletas, então. É o mais comum, né? Uso de desktops, laptops, tablets, servidores, storages, dispositivos de rede em geral. Muito comum também coleta de dispositivos de internet das coisas, DVR, sistema de vigilância, dispositivos de GPS, smartphones, talvez hoje, tanto quanto desktop, servidores, talvez até mais, sejam fontes de coleta de evidências, né? Porque tu tem a questão da personalização, né? É o teu celular. Certo? O computador pode alegar outras coisas. Não, alguém acessou teu celular com uso biométrico. Quem é que usou? Fica difícil do cara dizer que não, né? Perante uma questão de legal, né? Tipo, como assim tu tem essas fotos aqui, né? De, sei lá, de pedofilia no teu celular, sendo que tu tem uma autenticação com biometria. Somente. Tu alega que alguém botou isso aqui? Não é só essa a questão, né? Pode comprovar quando o cara fez isso, de que forma ele baixou essas imagens, né? Videogames também são usados hoje em dia, né? Para acesso à internet, troca de informações e outras coisas do tipo, né? Roubos de moedas digitais, tem de tudo.
câmeras digitais também, né? Não tão comum hoje, né? Isso aqui já está integrado no smartphone, mas também tem. Depois seguindo, né? Parte de smart cards, page, digitais, cara, vai embora. Pendrives. Nós vamos usar na nossa prática. Impressoras, fax, scanners, telefonia convencional também. Mídias de backup. Então, quando esses caras vão fazer essas. Quando eles vão recolher esses computadores nas empresas, os caras pegam também HDs externos, fitas de backup, vai tudo, né? Não é só o computador ali que está ligado. Eu tenho os dados históricos. Normalmente eu não vou ter num servidor as informações, talvez, de um ano atrás. Então vou buscar onde estão os backups. Então aí o volume de dados é gigante também, né? Tem casos assim, né? Da questão dos servidores. Vamos dizer que uma empresa está sendo, vamos imaginar, está sendo investigada por algum problema qualquer, tá? Pô, mas aí vai a polícia lá, desmancha a rede dos caras, leva. Algumas vezes não, certo? Algumas vezes vão ser coletadas informações dos servidores através de mídia de backup, através de cópias do sistema em funcionamento. Por quê? Porque eles não vão parar a empresa, vamos pensar assim, né? Não vai parar a empresa, não vai, tipo, vou pegar o servidor de banco de dados e vou levar. Não, o cara vai fazer um snapshot da máquina virtual, talvez, ele vai pegar um backup do momento e ele vai levar isso, não vai levar o equipamento, o hardware. Até porque é muito complicado, às vezes, fazer isso. E quando tiver na nuvem, não tem nem o que fazer, né? Vai levar a nuvem. Se conseguir levar a nuvem, beleza. Tá? Então, alguns desafios aqui para coletar essas evidências. Então, aí começam os problemas. Tá? Primeiro, sistemas bloqueados com acesso por senha, biometria ou token. Muito comum smartphone isso aqui. Isso aqui já teve casos, né, da própria Apple não querendo abrir o sistema de autenticação para poder fazer coleta de smartphones, né, desse fabricante. Então, e tem vários dispositivos, né, usados em análise forense aí para poder burlar isso, tá? Então, as coisas vão andando lado a lado aí. Da mesma forma que os caras fazem essas proteções aí, tornam mais difícil essa coleta, ao mesmo tempo também vai avançando como, né, como facilitar isso, como as ferramentas vão avançando. Utilização de técnicas de esteganografia, que é o quê? É esconder, né, informações digitais dentro de outra mídia ou tipo de arquivo digital. Mais comum botar texto dentro de uma imagem. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Esteganografia? Ah, então beleza. Tá? Então, claro. É que assim, ó, vamos pensar uma coisa. Por que as investigações elas correm em sigilo? Porque a ideia dos caras é pegar esse tipo, por exemplo, de crime de surpresa. Então ninguém vai avisar a empresa X que eles vão semana que vem lá recolher os computadores dos caras. Só se vazar isso de alguma forma. Os caras chegam às 6:30 da manhã quebrando a porta. Não é isso? Isso aí tem um motivo. Não vai dar tempo dos caras sumirem com as evidências. Então não é à toa que isso é feito. Certo? Porque senão tem várias técnicas aí, depois a gente vai falar um pouco para complicar a vida ao máximo desses caras aí que vão coletar isso, tá? E depois analisar. Criptografia em arquivos, estão um exemplo clássico aqui, né? De dispositivos também, uso de senhas, comunicação de dados, cara, tudo pode ser criptografado. Isso aqui é um baita problema para depois tu poderes extrair o que tu precisa. Depois tu tem discos criptografados. Então tu não consegue, mesmo fazendo uma imagem, mesmo fazendo um clone do HD, tu não vai conseguir ver nada. Ou
se tu conseguir ver alguma coisa, vai ser muito complexo tu extrair informações. O outro caso são senhas complexas. Porque imagine, se o cara está sendo investigado, ele não vai entregar a senha dele, né? Então, como é que tu vai fazer para descobrir essa senha aí? A senha 1, 2, 3, 4, 5, essa é barbada. E quando o cara usa um certificado, ele não usa uma senha, praticamente impossível tu fazer essa quebra aí. Outra forma de esconder, trocar de nomes e extensões de arquivo. Isso aqui é meio infantil, né? É meio infantil, mas pode ser feito. É fácil de tu identificar um arquivo, não é só pela extensão, né? Todo arquivo, ele tem um cabeçalho que identifica o conteúdo dele. Mas, claro, ele pode estar criptografado, né? Ele pode estar, digamos, ofuscado, embaralhado. Isso aí pode complicar. E por último aqui, o mais brutal, né? Que são técnicas de destruição mesmo. Então, o cara destruir, o cara pegou um HD, tocou fogo no HD. E ali estava a informação que tu precisava. Como é que tu extrai isso? Tem técnicas que podem, talvez, resolver parte disso. Mas é um complicador bastante grande. Então vejam, nem tudo são flores aqui, com certeza. Tem vários problemas atrelados a isso. O que a gente está contando, na verdade? O que a gente conta? A gente conta muito pouco, assim, né? Muito pouco, não, mas muito com a própria inocência. E a polícia também faz isso. O perito também faz isso. Muito com a inocência dos caras na questão de TI. Se o cara que faz a falcatrua domina isso aqui, vai ficar complicado. Mas como 99% dos caras não dominam isso aqui e não estão esperando que vão ser investigados, teoricamente, não se prepararam para isso antes. Então, quando a gente vê essas evidências coletadas aí, mesmo da Lava Jato, tinha umas planilhas abertas, cara. Planilha aberta com o nome das empresas. Pagamento dos caras. Os caras são muito organizados, né? Os caras são organizados, tem uma planilha, o cara tem um sistema. No caso da Odebrecht, os caras tinham um sistema, um RP praticamente, para pagar propina. Aí fica fácil, né? Por quê? Porque os caras não esperam que eles vão ser investigados. Claro. É tão grande isso, é tanta falcatrua, que os caras têm que se organizar. Mas vamos pensar assim, ó, um caso de um cara, por exemplo, que tá, sei eu, ameaçando alguém por uma rede social. O cara tá exposto ali, não tá? Ele tá exposto, cara, tá publicamente exposto. Não é inocência isso, pra mim é. Eu criei um perfil fake no Facebook, tá bem, mas esse perfil fake do cara saiu de um IP. Se ele não tornou anônimo esse acesso pelo IP, tu rastreia o provedor dele, sabe que é um assinante, tu pega o cara. Mas tu tem esse 1% aí, como o Gabriel colocou. Bom, esse é complicado. Mas não vou chamar de perfeito porque ele não vai cair por causa disso, vai cair por outras coisas, tá? Mas tecnicamente sim, é possível. Bom, em relação ainda à questão aqui dos desafios, outro caso bastante comum, remoção de logs. Isso acontece muito em invasão de servidores, o cara vai remover os logs, por quê? Porque é o rastro, né? A questão da Lei Geral de Proteção de Dados aí, né, que o André está colocando, na verdade, ela tem muito no âmbito das questões públicas, certo? Que, com certeza, está envolvido diretamente a questão da preservação, né, da integridade, da disponibilidade e confidencialidade das informações.
toda essa questão de lei, cara, assim, vou dizer, minha opinião, em relação a essas leis, tá? Tu começa numa lei, ela tem que ser abrangente, né? E aí tu começa a esbarrar em coisas que fogem à questão, obviamente, isso é certo, da questão técnica. Então, às vezes, os caras colocam alguns mecanismos aí, como os caras gostam de dizer, uns dispositivos nessas leis, que tornam, às vezes, inviável a aplicação delas na prática. São tantos controles que daqui a pouco tu não consegue avançar. Não consegue tornar isso uma coisa universal. Então, isso que tem hoje, está se pensando aí, se pensou muito na questão das instituições públicas. Da parte privada, nós estamos, na verdade, sendo regrados pela lei que já existe, né? Então, a questão de boas práticas, né, de orientações técnicas, isso já existe tudo. Mas o que falta, cara? Falta a aplicação das coisas, né? E aí vai ter um órgão que vai regular essa lei. Qual órgão é esse? A Polícia Federal? A Agência Brasileira de Inteligência? Vão criar um ministério para isso? Então, uma coisa são boas práticas, orientações. Isso aí é notório, universal, todo mundo sabe, né? Então, a minha opinião é que, cara, criar um negócio desse, achar que criou a lei, aperta um botão e tá tudo bem, nada vai mudar, né? Uma lei, ok, beleza, tá abaixo dessa lei. Tem que fazer valer, tem que botar em prática. E é aí que eu acho que o problema pode vir. Mas isso é uma outra história, tá bem? Outro caso aqui, uso de modo privativo. E aqui vale para navegadores, principalmente, né? Tirar os rastros, né? Das questões de histórico, de cookies, de downloads. Mídias digitais com problemas físicos. Então tem essa também, né? Recuperamos o HD do cara aqui, beleza? Vamos lá. Faz uma imagem dele. O físico. Acabou. E agora? Pá, agora vamos ter que dar um jeito aí. Tempo, né? Perdido. Problemas de manuseio. Então aquilo que a gente estava conversando no início, né? O cara pegou um HD de qualquer jeito, botou no calor, teve que transportar, não foi da forma correta, né? E aí tu perdeu ali uma fonte de coleta de evidências importante. Outro caso, facilidade na alteração de evidências. Então, digamos que esteja em memória a senha do cara. Ele foi lá e desligou. Se ele desligar o sistema operacional dele, desligar o computador, tu perdeu isso. Se tivesse ligado, tu poderia coletar a memória. Isso é uma outra forma. Certo? Tu pode coletar a memória, criar uma imagem, um dump da memória, sim. Fazer análise disso com ferramentas, sim, é possível. Certo? Que nem um clone. Tu vai fazer um clone da memória. E aí tu vai saber número de conexões de rede aberta, número de processos abertos, arquivos abertos. Isso tu não tem no log. Mas tu tens que pegar essa imagem. Talvez as aplicações estavam abertas naquele momento, as senhas que estavam ali. O outro caso que comentamos também, né? A questão da cooperação internacional. Pá, isso aqui é um baita problema. Né? De coletar informações de outros países. Tem leis diferentes, né? E por último aqui, propriedade da evidência, né? Tu comprovar que a pessoa é realmente a proprietária daquela evidência. Por questões de criptografia, de anonimato. E aí torna, então, essa associação mais difícil. Então, esses aqui são os problemas que acontecem e vão continuar acontecendo, e talvez pior, principalmente por esse último motivo aqui, de tu teres, na verdade, esse problema de... que não é um problema, na verdade, é algo benéfico, né? A questão da criptografia, por razões de segurança, de privacidade, etc. Mas quando tu necessita coletar essas evidências nesses casos, é uma tremenda complicação.
Então existem ferramentas, veja, que são antiforense, olha só, antiforense. Eu botei aqui extremamente complexa a coleta, mas talvez em alguns casos impossível. Então quer dizer, o cara vai se safar? Que nem o Gabriel botou ali, 1% criminoso é perfeito? Não, por quê? Porque a questão do crime, ele vai refletir no mundo real. Ele vai refletir no mundo real. De alguma forma, ele vai ter reflexão. E aí tu pode partir para uma outra investigação, que é a questão da investigação não digital, física. Então tu vai ter que fazer outras relações para tentar enquadrar esse cara. Mais difícil? Com certeza mais difícil. Né? Mas não quer dizer que vai estar livre disso. Tá? Então, boas práticas nas coletas de evidências. Então, aqui algumas coisas bem diretas aí. As informações aqui eu extraí de livros, certo? Uma série de documentações. Parte jurídica tem bastante coisa. Então, fiz um apanhadão aqui, tá? Limpar todas as mídias que são utilizadas. Por que essas mídias? Porque tu vai coletar informações, tipo, vai fazer um clone do disco de uma máquina que vai ser investigada. Tu vai copiar isso aonde? Tem que copiar numa mídia confiável, que esteja limpa. Então, isso tudo tem a ver com aquela parte da cadeia de custódia. Então, tu tens que partir, vamos pensar, de algo íntegro, para não ocorrer de tu teres isso desqualificado depois. O cara vai alegar. Ah, não, mas esse HD que tu usasses aí, ele não estava formatado da forma correta. Tá, mas o que tem a ver? Não, tem a ver, então invalida a tua prova. Outro caso aqui, quer ver? Isso aqui. Tu tá usando uma ferramenta comercial craqueada para fazer análise forense. Quem te diz que isso está íntegro? Se um cara está defendendo um cara sendo investigado e tu tá mostrando essa prova, num tribunal o cara vai dizer, por favor aí me mostrem o certificado de licença da ferramenta que fez essa coleta de prova. A licença é... Não tenho. Então, infelizmente não pode ser validado. Porque tu usaste uma ferramenta que não tem procedência. Olha o ponto que chega. Certo? Verificar se todos os equipamentos e materiais são, né? Estão à disposição. Isso aqui é mais questão mais prática, né? Então, pô, tá fazendo investigação do negócio ali, bah, não tem um espaço em disco para botar essa imagem. Já complica. Quando chegar no local da investigação, isso aqui é importantíssimo, que é que nem filme. Ó, sabe por quê? Porque a gente está comentando agora a questão física, né? Tu pode chegar num local, esse de coleta, e vai haver uma documentação do ambiente também. Certo? Do ambiente também. Então pode ser identificado aqui que existia um estúdio de fotografia junto ao computador e o cara está sendo investigado por fotos de menores. Então tudo isso pode ser importante depois como evidência, certo? Então um exemplo, né? Mas é essa a ideia. Então o que é essa tal de cadeia de custódia? Basicamente se refere à documentação de como é feito a aquisição, a parte de controle, de análise, condições de evidência física e eletrônica. É quase um inventário. Okay? Então o objetivo é a integridade da evidência. Então o conhecimento de todas as pessoas, olha só,
que estiver em contato com a evidência desde a coleta à apresentação. Então, vamos imaginar, tem 3 peritos. Cada perito que pegar esse HD, vamos pensar, essa imagem, ele vai ter que ir lá assinar uma documentação, dizendo qual dia ele pegou, o que ele fez, qual ferramenta ele usou. Ele tem que fazer esse tipo de coisa. Porque isso vai ser cobrado depois. Então imagine que o cara pegou essa evidência e usou, por exemplo, uma ferramenta na sua casa e não no laboratório. Isso pode invalidar. Uma coisa tão simples assim. Então vamos lá. Então aqui tem um exemplo, ó. Tipo um formulário, né? Então aqui tu vai ter uma identificação do caso que está sendo investigado, qual foi o crime, o nome do perito, o nome da vítima, o nome do suspeito, a data e a hora que foi coletado, o local da coleta, aí o nome do item aqui, a quantidade, uma descrição. Aqui os caras, ó, que pegaram, por exemplo, fizeram alguma alteração não pode ser, dependendo, né? Muito difícil, mas que tiveram acesso, quem fez, né? A entrega, quem recebeu. Então é tipo um diário de bordo aí dessa evidência. Entenderam essa lógica aqui? Isso é um termo jurídico. Isso não envolve só a parte digital. Ela foi só adaptada para cá. Isso acontece em qualquer tipo de evidência aí. Então aqui, né, as coisas que devem constar, descrição, onde está a evidência, como foi, né, coisas bem genéricas aqui. Aqui tem um exemplo, né, gráfico de como isso acontece. Então, onde é que está essa cadeia de custódia digital? Veja que o advogado, o juiz, eles têm acesso a isso, né? E a parte da perícia é simplesmente fazer a alimentação disso conforme vão havendo avanços, né? Porque num processo, isso pode se arrastar por muito tempo, né? As coisas podem ir sendo alteradas. Então, olha só, como é que funciona o processo, aquelas etapas da identificação. Então, o que tu está buscando? Como é que tu coletou? Então, usou uma ferramenta como FTK, Oxygen, Encase. Como é que ele foi preservado aqui? Ah, foi feita uma imagem, ó, somente leitura. Como é que aconteceu esse processo aqui, ó, de análise? Veja que aqui já tem, ó, o acusador e a defesa. Eles têm acesso a isso aqui. A documentação que seria o laudo. Então, existe aqui toda uma lógica, todo um fluxo para poder levar isso aí adiante. Então, muito mais uma questão que nós não trabalhamos exatamente com perícia aqui, tá? Mas para vocês entenderem qual é o processo. Então, vamos mais para a parte técnica, tá? Então, assim, parte da coleta. Qual é a ordem de volatilidade? Ou seja, qual é o tempo de permanência dessas evidências na questão da coleta? Aqui está numa ordem assim, ó. Em relação ao tempo, as que duram menos. Então, informações de CPU, de registradores, cache do sistema, tabela de roteamento, tabela ARP, lista de processos, título do kernel, memória RAM, arquitetura do sistema. Isso aqui é quando a máquina está ligada. Então, se o cara desligar a máquina, desligar o computador, isso aqui já era. Mesma coisa. Grande parte das vezes, o cara vai chegar na máquina desligada. No nosso caso, que a gente fez aquela parte inicial lá, nós tínhamos o acesso a questões de rede. Então, a parte de análise de rede
tu tá contando que as máquinas estão ligadas, né? Salvo se tu fez log dos acessos. Senão, já era. Depois, tu tens aqui a parte que tu consegue pegar depois. Aqui tu pode pegar com a máquina desligada, com o dispositivo desligado. Por quê? São arquivos de swapping, o armazenamento, o dado de log, a configuração física da rede, por exemplo, o dado de backup, dados impressos. Então, a coleta ela pode acontecer em 2 momentos. Entenderam isso? Então não tem como pegar lá, cara, o que tá na memória RAM quando o cara desligou a máquina. Isso já era. Então aqui, só dizendo que está em funcionamento. Então na parte de análise, tá? Já fechando aí em relação à nossa questão prática. O que a gente tem aqui, ó? Então, o que acontece na análise? São utilizadas ferramentas para auxiliar no processo de análise. Existem ferramentas específicas para cada tipo de evidência. Então, tem ferramentas que são para vídeo, para imagem, para arquivo de texto, para banco de dados. Depende. E tem kits que são bem legais, que a gente vai ver, que englobam isso tudo. Esses caras estão nesses kits aqui. Então, eles têm essas ferramentas aí, todas elas, no mesmo console. Importante, né? Tínhamos comentado já, não é qualquer ferramenta. Tem que ser ferramentas que tenham ferramentas públicas, normalmente. Certo? Tenham validação. Porque corre-se o risco de também não serem aceitas. O Gabriel inventou a ferramenta dele lá, Gabriel Forense. Aí foi lá e, cara, quem é que usa mais isso aí? Só o Gabriel? Ou é a Polícia Federal que usa? Forense Pel, legal. Então, beleza? Tá bem? Se tu conseguir comprovar, e aí tu vai ter que comprovar isso, né? Que ela funciona em todos os casos, então beleza. É mais difícil, né? Então, algumas ferramentas aqui, tá? Veja que algumas são, como esse caso aqui, são distribuições. O SunShift é uma distribuição que engloba várias ferramentas. O Volatility, ele é uma análise de RAM, de memória RAM. Então, tu vai fazer um dump da memória e tu vais analisar com esse cara. Então, tem uma ferramenta que faz a coleta da memória e outra que faz a análise da memória. Isso que faz a análise da memória. Para isso que acontecer, tu tem que pegar a máquina em funcionamento. Ok? Cara, o CrowdStrike, Crowd Response, eu não me recordo. Não sei se eu cheguei a usar esse cara aqui. Tem que ver depois. Não me lembro mais o que faz esse. Esse cara a gente vai usar, o Autopsy. Ele é um kit. Tem várias ferramentas legais nele. Várias coisas interessantes mesmo. É código de fonte aberto. O FTK Imager, ele faz a coleta. Então a gente consegue pegar um HD, a gente consegue pegar inclusive a memória e jogar isso para arquivo. Tem outros que fazem isso também. Nesse cara aqui também tem, tá? Ferramentas parecidas com essa. Tu podes usar o DD também do Linux para fazer isso, né? Fazer um dump, jogar tudo num outro disco. O Kane é uma distribuição também. Tem várias ferramentas. O EXIF Tool é uma ferramenta que faz leitura dos metadados de imagens. Então esse cara aqui te mostra informações de imagens, por exemplo, foto celular. Se tiver localização, né? Se tiver essas informações, ele te mostra. Muito legal. Esse aqui é um editor de hexadecimal. Às vezes tem que fazer esse tipo de coisa, né? Tem que
abrir um arquivo, olhar ele na parte interna, vamos pensar assim. Esse Bookstractor, cara, pô, me esqueci do negócio, cara. O que faz esse cara aqui? Também não me lembro. Cabe tanta ferramenta que eu já nem me lembro mais. Esse Deft é uma distribuição. Esse cara aqui e várias outras ferramentas dessa empresa aqui, ó, Nearsoft, muito legal, cara. Assim, ó, vale muito a pena dar uma olhada aqui. Aqui mostra as últimas ações feitas no sistema operacional Windows. Esse cara aqui, ele abre um USB, né, um pendrive, e não permite a escrita. Isso é outra coisa importante. O bloqueio da escrita, porque tu não altera o conteúdo que tem naquele pendrive. O FireEye Redline, esse cara aqui, ele faz dump da RAM, da memória RAM. O PlanSight também é uma distribuição, com várias ferramentas. O Helix também. O Paladin Forensic Suite também é uma distribuição. São todas distribuições. O USB Historian, ele mostra todos os acessos que tiveram de dispositivos USB numa máquina. Então, tipo um log de acessos USB, que pode ser útil daqui a pouco, né, numa análise de uma máquina sendo investigada. O Microsoft Coffee, ele já é mais antigo, tá? Deixei como referência aqui, mas é uma ferramenta da própria Microsoft para fazer análise forense. Então ele tira uma série de informações legais aí. E por último, o sistema IPED. Esse sistema IPED é o sistema da Polícia Federal para fazer, e tem muita coisa aqui, cara. Tem bastante. O que eles fizeram na realidade? Os caras fizeram em Java, fizeram tipo um kit, fizeram um console de várias outras ferramentas, inclusive ferramentas desenvolvidas pela própria Polícia Federal. Então, muito legal, certo? Realmente, vocês vão gostar, tenho certeza. Muito bem. Essa ferramenta aqui, ó, é a padrão, Encase, dessa Guidance Software. Essa aqui foi a primeira ferramenta, vamos pensar, que é um kit que tem basicamente tudo necessário para fazer análise de imagens coletadas como evidências. Então esse cara se tornou padrão. Ele é tipo o Microsoft Windows aí das ferramentas de análise forense, né? De computação forense. Ele é pago, muito bem pago, por sinal, mas é a ferramenta que é reconhecidamente a ferramenta homologada por todos, internacionalmente falando. Então, provavelmente, né, vocês vão ver bastante isso se estiverem procurando coisas dessa área. Não é a única, certo? Não é a única, com certeza. Tem várias outras que apareceram aí. Mas esse cara é talvez uma das primeiras. Tem vários livros sobre essa ferramenta aqui. Então, quem está afim de encarar essa área de perícia forense, esse cara aqui é algo para ser dominado. Então, esse cara é o padrão. Tranquilo? Bom, até aqui, pessoal, em relação a etapas de computação forense, da parte de conceito, parte de cadeia de custódia, em relação às ferramentas são infinitas, certo? Botei algumas, talvez as principais. Tem outras várias, tem ferramentas, coisas bem específicas. Vocês vão usar essas coisas bem específicas aí. Só para navegadores, tem ferramentas específicas para tipos de navegadores, para coleta de informações, tá? Mas até aqui, dá para ter uma visão da área? Claro que a gente está, olha bem, estamos aqui fazendo um negócio 1 hora e pouco, tá? É muito pouco tempo, né? Mas dá para ter uma boa noção da base, né? Da parte fundamental.
Dúvidas sobre isso que a gente viu até agora? Bom, vamos seguir. Então, algumas questões legais, tá? Vou mostrar um caso aqui que eu tinha comentado, então vou entrar em mais detalhes aqui, ó. Isso aqui, tá? Isso aqui foi retirado dessa fonte, ó. Isso aqui é um documento usado em tabelionatos, tá? Então, uma consolidação normativa notarial registral, instituída pelo provimento, não sei o que, é tudo um nome jurídico aí, tá? Mas o que que tem aqui? Diz assim, ó. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivo eletrônico poderão constar em ata notarial. Então, Código de Processo Civil, ata notarial. A existência e o modo de existir algum fato pode ser atestados, documentados, requerimentos, não sei o quê, ata lavrada pelo tabelião. Dados representados por imagem ou som em arquivo eletrônico poderão constar. Dados representados por imagem ou som gravados, não sei o quê, vão constar na ata notarial. Ah, botei 2 vezes aqui, esquece isso. A ata notarial conterá local e a data de sua lavratura, então isso aqui é uma coisa que do tabelionato, nome e qualificação do solicitante, o cara que pediu, a narração circunstanciada dos fatos, com data e hora de sua constatação. Cara, sabe o que é isso aqui, cara? Olha que maluquice que é isso aqui. O cara que é do tabelionato, o cara tem que escrever assim, ó. Sistema de rede social, vou botar lá, Facebook, consta no canto superior esquerdo o texto não sei o que, e o cara digita tudo isso, cara. É um texto. Incrivelmente é um texto. O cara tem que fazer uma narrativa. Eu não sei se permitem fazer um print da tela. Não sei. Como é que é feito isso? Fica um representante de tabelionato, a pessoa, e o cara digitando as coisas que estão aparecendo ali, o que ele está vendo. O tabelião lá vai lá e assina. Bom, aquilo ali está valendo. Se o cara amanhã apagar isso do Facebook, vale o que está lá na SATA. Por quê? Porque o nosso querido tabelião aqui, ele tem sinal público. Então, ele tem fé pública. Entenderam essa lógica aí? É assim que se trata. Eu mostrei esse caso aqui, porque isso aqui é muito comum, cara. É muito comum. Porque as pessoas acham o seguinte, o cara vai lá, bota numa rede social, xinga alguém, bota uma coisa absurda. Se tu faz um print da tela, não vale. Entende? Não vale. O que tu tem que fazer? Tu tem que ir num tabelionato, pedir uma ata notarial, fazem aqui em Pelotas isso, vai ser feito então um documento, vai ter um custo isso, né? Ok? Tem um custo isso, obviamente. Então o cara vai ter esse documento e esse documento tem fé pública. Então ele é a prova que aquilo ali estava no Facebook. Amanhã depois o cara tira isso, já era. O mesmo para WhatsApp, para Telegram, para Instagram e o que você quiser. Claro que não é só isso, né? Tem isso e outras coisas. Isso aí é mais uma evidência. Não sei nem o que está se tratando aqui, de uma coisa genérica. Entendi essa lógica de ata notarial? Tem várias outras aí. Tem Lei Caroline Dickmann. Tem outra lei mais antiga, que era de um deputado, não me lembro o nome agora. Certo? Que tem algumas pinceladas assim, sabe? Mas ainda estamos muito longe de ter uma coisa bem estabelecida. Mas tu consegue enquadrar o cara no Código Penal. Tá? Então seguimos, ó. Por quê, ó? Que eu já tinha comentado também, ó. Calúnia, difamação e injúria. Fake news. Cara, isso aqui cabe tudo na ata notarial. É claro que pode acontecer o seguinte: o cara tem um perfil fake no Facebook. Tu faz uma ata notarial do perfil fake do cara. Bom, tu vai ter que correlacionar isso com alguma coisa. Não é só isso, né? Não é tão simples assim.
Mas seguimos. Aqui, ó, tem um documento muito legal, depois vocês podem pegar pelo PDF, aqui vocês não vão conseguir clicar, né? Óbvio. Isso aqui é um material, é um artigo de 2018, cara, se não me engano. Tá num periódico da PUC de Minas. É um pessoal da área jurídica. Crimes cibernéticos, aspectos legislativos e implicações da persecução, olha só, penal com base nas legislações brasileira e internacional. Muito legal ler esse cara aqui. Recomendo, tá? É um negócio atualizado. São duas autoras, se não me engano. São da área jurídica, mas elas estão falando sobre as questões penais sobre esses crimes, no Brasil e fora do Brasil. Questão do laudo, então, que o André tinha perguntado aí, né? O que faz esse cara? É o resultado da análise, né? Então, tem questões que são o que devem ser respondidas. Esse é o motivo. No documento, devem constar as respostas com critérios técnicos. Não tem que se fazer nenhum juízo aqui. E tanto é que existe um juiz para isso. Não tem que dizer o cara é culpado, o cara é bandido. Não, nada disso, o cara é inocente. Vai mostrar as evidências. São apenas fatos. Aqui tem um modelo de laudo. Isso aqui, na verdade, não é um documento, é um artigo explicando o que deve constar. Legal também de dar uma olhada, por curiosidade aí. Se você procurar por laudo, perícia digital, no Google tem bastante coisa, certo? Os caras deixam a ata notarial também aberta. Tem umas coisas meio bizarras aí, tá? Mas tem. Então, vou falar agora um pouquinho, pessoal, de alguns exemplos, tá? De casos aí. O primeiro deles, esse aqui, ó. Olha só que interessante. Isso aqui é a esposa, né? O que ela fez? Ela foi condenada pela morte do marido. Isso aí de 2000. O marido dela era capitão da Força Aérea Americana. Então a mulher tinha um amante, esse cara aqui, e os caras combinaram a morte do marido, esse aqui foi pro saco. Qual foi a evidência que incriminou ele? 88 mil e-mails, cara. E mensagens, né? Muito mais mensagens, obviamente, né? Foram encontrados computadores no computador da esposa, documentando, né, o romance dela aí e a conspiração, então, para matar o cara. Em 2004, né? Foi encontrado, foi culpado, né, pelo assassinato e tá passando a vida inteira aí na prisão. Isso aqui é 2000, né? As coisas eram mais simples, vamos pensar. Do ponto de vista técnico, né? De coleta de evidências. Outro cara. Esse cara aqui, o que ele fazia? O que ele fez, na verdade? Isso aqui, ele foi condenado. Esse cara, interessante, esse cara foi liberado em 2019. E depois ele voltou para a prisão. Eu olhei a notícia depois desse cara aqui, depois pode procurar. Essa mulher aqui, na época, hoje uma mulher, né? Com 13 anos, ela foi sequestrada por esse cara. Hoje ela é uma apresentadora de televisão americana, famosa aí. E esse cara, o que ele fez? Ele sequestrou essa menina, deixou ela amarrada lá no porão da casa. Como é que ela foi? Como é que o cara encontraram ele? Esse cara, malucão aí, enviou uma foto, cara, olha só, da guria amarrada para outro cara numa conta uma conta de instant message aqui, deve ser do MSN, provavelmente. Olha o nome da conta. Master of Teen Slave Girls. Seria tipo algo, o mestre das garotas adolescentes escravas. Pelo amor de Deus. O outro cara entrou em contato com a polícia, leu, né, a respeito de uma menina que tinha desaparecido no jornal, pegaram esse cara. Foi sentenciado a 19 anos de prisão
19, 7 anos, né? Ele saiu em 2019, cara. Olha aqui, ó. Deve ter saído por bom comportamento. Aí a família, né, e a comunidade toda aí, fizeram o cara voltar pra prisão aí. Ele fez alguma bobagem aí e já era. Outro caso, esse aqui é fantástico, cara. Isso aqui é demais. Esse cara aqui, BTK, Serial Killer, matou mais de 10, certo? O nome do cara, Dennis Rader, conhecido como BTK, Blind, tá errado, é Blind, que deve ser Bind, certo? Torture e Kill, que é amarrar, torturar e matar. Olha a loucura desse cara. Cara, ele ficou 30 anos sem ser descoberto. Olha como é que ele foi pego. Esse cara aqui, ele ficou 30 anos sem matar. E ele fazia o seguinte, ele deixava pistas para a polícia. Deixava pistas para a polícia, coisas assim, tipo, bizarras, deixava lá uma boneca, umas fotos, uns desenhos, o cara totalmente pirado, tá? Aí o que ele fez? Ele enviou uma carta num disquete para a polícia. Só que é o seguinte, ele perguntou para a polícia, olha só o que ele fez. Ele perguntou para a polícia se eles tinham como rastrear um disquete. E os caras da polícia disseram, não tem como rastrear disquete. Responderam para ele. Só que o que o nosso amigo fez aqui? Ele mandou um disquete, cara. Olha aqui. Ele mandou um disquete que os metadados, ele é um arquivo do Word, os metadados do Word tinham o nome dele, o primeiro nome dele, e a licença desse cara estava por uma igreja numa cidade. Uma igreja luterana numa cidade. O que eles fizeram? Tem algum raider aqui. Aí, antes de pegarem ele, foram na casa da filha dele. Pegaram o exame de DNA, porque tinham nas zonas dos crimes, tinham cabelo do cara, uma coisa assim. E bateram o DNA da filha com ele. Encontraram ele na rua, e ele chegou e disse assim, me pegaram. Ele confessou todos os crimes, cara. Esse cara é um monstro, cara. Ele é um monstro, certo? Então ele aqui, ó, ele tá servindo 10 penas de vida toda numa prisão do Kansas. Legal, né? Fantástico isso. Bom. Outro cara aqui foi pego por pornografia, né? Infantil, pedofilia. O cara tinha, né, na sua guarda, vamos dizer assim, evidências de pornografia infantil. O cara levou o computador dele, estava com um problema, Corey Bent Melton, lá pro Best Buy Geek Squad, que é os caras de suporte lá dessa loja, Best Buy, para tirar vírus. Os caras foram olhar, os vírus estavam lá, né, na máquina do cara. E aí que eles viram? Um monte de fotos, pornografia, etc. Dedaram o cara pra polícia, 10 aninhos pra ti, meu velho. Então, nem todos é a polícia nesse caso, né? Então foi tipo, os caras detectaram isso. O caso aqui da Carolina Dickman, aconteceu algo parecido. Ela levou o celular dela, um notebook, não lembro, para uma manutenção, os caras pegaram as fotos dela nua lá e botaram na internet. Ética zero, né? Desonestidade, etc, etc, etc. Aí já era outro motivo, né? Mas não foge muito daí desse modus operandi. Por último aqui, o caso, né, de 2004, a morte do William Maguire. Então a mulher dele aqui, né, tinha 5 anos casado, foi aqui enquadrada como uma morte, né, de matar o marido dela. Olha o que ela fez. Ela procurou, né, no computador dela,
tinham buscas no Google do tipo: como cometer um assassinato, venenos que não são rastreáveis, onde ocupa uma arma na Pensilvânia. Então, cadeia para ela. Não dá para dizer que não foi ela que fez isso, né? Então, veja, não é só ali. Uma coisa que tu tá relacionando, né? Essa história desse desgraçado aqui, cara, certo? É assim. Essas pesquisas são feitas sob tendências, né? Tem tendências de pesquisa de várias coisas. E aí tem uma parte de inteligência artificial nisso, mas não nesse nível aqui, né? Não um nível individualizado, muito difícil. Fazer isso num escopo como a internet, né? Bem complicado. Quem tem interesse aqui nessa história, acho que dá uma olhada nessa matéria aqui da revista Galileu de 2019, né? Deixa eu ver se eu consigo copiá-la aqui. É uma coisa bizarra, cara, sinceramente. Tem filmes sobre esse cara aí. Ele é um monstro, cara. É um monstro, assim, ó. Bota monstro nisso aí. O cara tinha 2 filhos, certo? Um cara assim, ó. Ele era um auxiliar da igreja, pra você ter uma ideia. Se eu não me engano, o cara era chefe de escoteiros. Cara, uma coisa assim, ó. Triste. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Tem um filme, não é exatamente sobre esse cara, mas muita coisa foi copiada da história dele. É... Cara, como é que é o nome? Acho que é Clove Hit Killer, coisa assim. Clove Hit Killer. Aqui, ó. Poxa vida. Deixa eu copiar esse link aqui. Copiar. Hiperlink. Ah. Tia, não tô conseguindo copiar esse troço que tá vendo aqui, tia. Ah, tá. Peraí. Já tô colocando aí. Aí, ó. Deixa eu ver aqui o nome do filme só rapidinho. É Clove Hit Killer. Não sei como é que tá o nome em inglês. Clove Hit Killer. Isso aí. Clove Hit Killer. Clove Hit Killer. Depois dê uma olhada nesse filme aqui, ó. Certo, tá baseado nesse cara. Ó. Isso aqui é um filme. Cara, várias coisas que acontecem aqui, aconteceram com esse cara, estão nesse filme aí. Por acaso eu vi, incrivelmente aí, faz pouco tempo eu vi esse filme. Um filme bom até, inclusive. Bom. Então aqui, para fechar essa parte teórica, caso da Operação Lava Jato, né? Então aqui tem algumas notícias. Depois tem algumas estatísticas, quero mostrar para vocês. Então, Lava Jato tem técnica para resgatar mensagens apagadas do Telegram. Aí Dallagnol tentou usá-las. Aí do El País, né, um jornal uruguaio. Polícia Federal periciou mais de 3.000 equipamentos na Lava Jato. Cara, 3.000 equipamentos, contando tudo. Imagina, cara, olha a natureza das coisas, né? É tablet, smartphone, são desktops, notebooks, servidores. Sim, o livro de chefão é muito bom, né? História do Silk Road, muito legal. Ó, vamos ver alguns números aqui, rapidamente, ver se eu consigo comentar aqui, da Lava Jato. Então, olha só, mandado de busca e apreensão, 844, porra, tá louca, mandado de condução coercitiva, 210, leva os caras, né?
Mandado de prisão, prisões em flagrante, policiais envolvidos, 4.000, viaturas, quebra de sigilo, parará, não sei o que, inquéritos, processos eletrônicos abertos, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Bens bloqueados, valor analisados, 12 bilhões. Cara, números de 2017, tá? 2017. Nosso dinheiro. Só detalhezinho, tá? Depois aqui, material periciado. Dispositivo de armazenamento computacional pendrive. Olha aqui. Porra, cara. Dispositivo de armazenamento computacional disco rígido. Computação celular 900. Equipamento computacional 700. Mídia ótica. Cartão de memória. Outros. Disquete. Porra, disquete 100. Tablet 97. Documento contábil. E aí vai. CD, DVD, material, parará. Olha aqui, cara. Uma carteira de identidade. Munição, uma. Ainda bem que os caras não atiraram, né? Moeda, uma. Não deve ser uma moeda, deve ser um item, né? Arma de fogo, 3. O que tem mais de engraçado? Embalagem, 5 embalagens. Material outros. Cara, mas isso aqui é um absurdo, cara. Imagina o volume de dados disso aí. São HDs, 1000 HDs. Os caras montaram uma estrutura de supercomputação para isso aí. É impossível fazer à mão. É impossível. Ponto. Não há condições. Não tem como fazer. Certo? Uma questão de, vou botar 10 mil peritos, vou fazer isso. Não vai se fazer. Porque tem questão assim, tu não vai analisar isso isolado, né? Tem que analisar e relacionar. Então quando os caras falam, pô, não sai nada dessa Lava Jato, os caras devem estar até agora vendo esses caras aí, analisando esse tipo de coisa. Depois tem aqui, ó, questões de laudos. Olha aqui. Número de laudos de equipamentos portáteis, 475. De armazenamento computacional, de equipamento, exame financeiro, contábil, vai embora. Então é gigante isso aí, é uma coisa absurda. Né? Quando você está pensando que pode levar um tempo razoável aí para analisar uma imagem de HD. Já tem 1000. Certo? Muito bem. Vamos lá. Em relação à biografia, eu deixei aqui várias coisas aí que eu acho interessantes darem uma olhada. Né? Tem várias publicações aí, tem a legislação forense, né? Tem alguns vídeos também, que são coisas que eu acho que pode ser útil para vocês, né? Como um complemento, né? Do que a gente viu, como eu falei aqui, não tenho pretensão de formar ninguém em 2 horas, certo? Acho que nem dá. Mas uma boa introdução, com certeza, né? São coisas que não são triviais, né? Não são coisas triviais, não é coisa do dia a dia ali, você já sabia, isso é bobagemzinho. Não é, tem várias coisas que são novidades aí, acredito, para muitos de vocês. Basicamente é isso, pessoal, certo? Basicamente é isso que eu queria mostrar para você nessa etapa aqui. Eu deixei, nesses últimos slides aqui, como eu falei, né, anteriormente, eu deixei alguns outros casos aqui. Alguns até se repetem, o Dennis Rader aqui aparece, mas tem outros mais recentes que vocês podem procurar pelos nomes dos caras aqui, né? Aqueles ali eu achei aquela parte gráfica ali bem legal, então deixei mais alguns que tem uma história parecida, tá? Isso aqui é infinito, né? Que tem de casos aí, infinito. Isso aí não vai parar nunca. Incrivelmente não tem tanta coisa aqui no Brasil, com detalhes, né? Que é uma pena. Mas dá pra ter uma noção, porque as coisas se repetem, né? São mais ou menos por aí. Pessoal, em relação a essa parte conceitual, ok? Eu sei que vocês gostam da fantasia ali, pô, o BTK, isso aí. Cara, assim,
Esse cara, ele criava, digamos assim, essas charadas para a polícia aí. E o que ele fez na realidade? O que tem a ver a análise forense com o que ele fez? Imagine um cara, o cara que cometia crimes, 30 anos parou de fazer esses crimes e ele voltou a fazer esses crimes. Certo? O cara amarrava as vítimas, ele tirava a foto dele amarrado, vestido de mulher. O cara é um maníaco louco, tá? Completamente louco mesmo, certo? Só que foi a forma como pegaram o cara, uma forma ridícula, né? Vamos pensar, do ponto de vista técnico, ridículo. Né? O cara é um doente, óbvio, né? Um cara completamente pirado. Nem sempre vai ser tão simples assim, né? Nem sempre vai ser tão simples. Você ficou marcado porque era uma coisa, né? O que o cara representa, né? Um absurdo. Mas outros não são tão simples. É, poderia ter usado um software pirata, tá certo, André aí, né? Poderia ter sido outra coisa. Mas veja que não foi só isso, né? Não foi o disquete. Os caras tinham para comprovar material genético dele. Então, tem outras, né, digamos, outras coisas relacionadas, não é só isso, né? Como também é em qualquer investigação. Não, parece que não. Não me lembro agora se tinha. Eu não sei se tinha. Não sei se tinha. Acho que talvez não. Eu não me recordo. Tem na matéria ali. Eu acho que talvez tinha, cara. Não sei. Mas eu sei que fizeram isso aí. Eles foram na casa da filha e coletaram informações do DNA. Imagina o choque da família, né? Desse cara aí. Aparentemente era um cara muito bem quisto na comunidade. Eu acho que ele era chefe de escoteiros, cara, se eu não me engano aí. Mas ele era da congregação, essa aí, luterana. Ele era auxiliar, né? É, sim. É uma coisa bizarra. E esse filme que eu mostrei pra vocês, cara, assim, ó. Eu vi o filme e disse, não, para isso, cara, tô falando desse cara. Agora eu tô até olhando aqui a sinopse do filme, ver se tem alguma coisa baseada nele aqui. Tem que ter. Tem que ter alguma coisa. Porque tem os filmes, na verdade. Claro que tem, a questão de filme é complicado, né? Mas. É, mas não vê, não fala nada sobre esse cara aí. Não diz nada se é baseado ou não. Mas se for ler a história aí, for ver esse filme, vocês vão ver. Tem muita, muita coisa a ver. Talvez não seja o único louco que faça isso também, né? Pior. Fosse só um.